pedimos que os bons espíritos nos amparem no nosso estudo essa noite, que pretendemos falar a respeito do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os aflitos. Nós precisamos interpretar bem os ensinamentos de Jesus, porque essa expressão passa a falsa impressão de que o Senhor fazia a apologia do sofrimento, e não é verdade. Na verdade, ele estava chamando a nossa atenção para as vantagens de nós suportarmos as nossas lutas humanas, as nossas dificuldades terrestres, para o nosso engrandecimento espiritual. Nós diríamos que, quanto às nossas aflições, poderíamos separar em dois grupos. A mais das vezes, as nossas aflições têm como causa a má direção que nós damos aos nossos próprios passos. Quantas vezes nós ficamos assim, principalmente nós que somos jovens há mais tempo do que os amigos aqui presentes, né? Nós examinamos os nossos dias, a maneira como conduzimos a nossa vida, e vemos que muitas coisas bom seria tivéssemos feito diferente. E às vezes nós sofremos uma vida inteira por um erro cometido que nos incomoda até os fins dos nossos dias. Então, nós faríamos uma lista interminável se fôssemos listar os nossos equívocos. E para sermos assim sintéticos, vejam bem, amigos, é a alimentação inadequada e imoderada que nos faz sofrer, é a bebida inadequada e imoderada que nos faz sofrer, nos traz aflições, o sexo desajustado, e principalmente está se tornando uma coisa muito comum na nossa sociedade, as pessoas que gastam imoderadamente, que fazem compromissos financeiros, acreditam no cartão de crédito, não é isso? Meu Deus do céu, isso aqui é um inimigo. Quer que eu lhe aponte seu pior inimigo? Chama-se cartão de crédito. Juros de quase 10% ao mês, meu Pai do céu. E ainda há pessoas que ficam postergando a liquidação da fatura do cartão de crédito, e aquilo é uma progressão exponencial que leva o nosso bolso à falência. Então nós vemos pessoas, às vezes, aflitas, bem-aventurados os aflitos, né? Então temos que nos escudar nos ensinamentos do Cristo. Então os gastos perdulários, pessoas que compram aquilo que não precisam com dinheiro que não tem para pagar, aí pendura no cartão de crédito. Meu amigo, quando alguém ligar para o seu telefone, aqui no banco tal, o senhor já está com um cadastro aprovado para o seu cartão de crédito, que é um conselho de quem tem mais de janeiro, quem já está caminhando nos 80, bata o telefone, para que você possa dormir tranquilo. Então, a maioria dos nossos problemas não são castigos, punições divinas, é porque nós conduzimos mal a nossa vida. Mas há aquelas coisas que não são propriamente uma má condução da nossa vida no momento. São aquelas situações
que nós trazemos de um passado tenebroso. Nós vemos aí no mundo, graças a Deus, não é os nossos problemas, mas é muito grande, as pessoas com enfermidades congênitas alarmantes, né? São as crianças excepcionais, a síndrome de Down, a mudez, a cegueira, a surdez, congênitos, deformações físicas alarmantes, e que não há tratamentos eficazes. Há paliativos, próteses, cirurgias corretivas, que amenizam o problema, principalmente para quem pode pagar. Eu vivi uma experiência pessoal, amigos, assim, das mais palpitantes. 100 anos eu vivo e espero chegar lá, e não esqueço esta ocorrência. Eu conheci um moço, um cavalheiro, que ele era filho de uma família pobre. E geralmente os pobres têm muitos filhos, né? Não podem comprar TV de plasma, né? Nem LCD, nem som digital. Então o prazer é ter muitos filhos. E esse cavalheiro era exatamente o filho do meio. Era um casal com 7 filhos. Ele era o 4º filho. Então tinham 3 mais novos e 3 mais velhos, eram do meio. E ele nasceu com uma mancha no pé. Uma manchinha no pé. Maternidade pública, aquilo assim, é uma produção em série, né? As crianças vão nascendo e vão adiante. Nem aquele chamado teste do pezinho, né? Faziam naquela maternidade. Ele cresceu e a manchinha do pé cobriu o pé, e ele ficou um moço, já tinha uma noiva, e a manchinha chegou no meio da canela. E ele comprou um caminhão e assinou, gastou uma caneta Bic assinando os boletos, né, as duplicadas. Era assim, a perder de vista, né? Era assim uma quantidade astronômica de duplicadas a pagar. Ele comprou um caminhão e ia pagar 3 caminhões. Mas ele queria se casar, tinha uma noivinha e tal. E um dia ele dirigindo o caminhão e a perna estava tão insensível que ele já não achava mais, principalmente, o pedal do freio. E quase sofreu um acidente, quase, não chegou a ter um acidente. Então a família ficou preocupada, não, por que você não procura um médico? Vai a um posto de saúde público, e lá foi ele. Então o médico examinou e disse, você vai passar uns dias numa internação, e o certo é que dessa internação, ele de lá nunca mais voltou. Certamente a financeira levou o caminhão, a noivinha achou outro noivo que tinha sensibilidade no pé, um noivo que dava a pé, né? E ele acabou morando lá e ficou em sofrimento terrível. E nós fizemos uma grande amizade. Nós fazíamos palestras no leprosário. Meus amigos, é uma experiência para se viver algumas vezes, das mais emocionantes, e é naquele ambiente de segregação, aquelas criaturas estigmatizadas, porque se nós sabemos que ali tem alguém com mal de Hansen, nós mudamos de calçada, de endereço, de país, de planeta, se possível, aos preconceitos para com as enfermidades dessa natureza. E lá no leprosário, esse cavalheiro fundou um centro espírita. E os únicos que lá iam conviver com aquelas pessoas eram os espíritas. E tanto fomos lá e nunca tivemos lepra. E quantas vezes, meus amigos, aqueles hansenianos, com manchas violáceas pelo rosto, esse amigo nosso
a enfermidade corroeu a pálpebra do olho direito e ele ficou cego da vista direita, porque não tinha mais a lubrificação da pálpebra. Ele acabou ficando cego. E muitas vezes eles vinham, meu irmão, e dava assim um abraço. E você sentia aquele rosto violáceo encostar no seu, aquela boca carcomida. Meu Deus do céu. Experiências realmente emocionantes. Eu nunca esqueço o dia que este moço me disse, meu amigo, nós aqui no hospital para cancerianos, nós somos os privilegiados da sorte. Acho que eu tomei um susto. Porque vocês estão lá no mundo cometendo crimes para resgates tenebrosos no amanhã. E aqui nós estamos protegidos contra nós mesmos. Meus amigos, 100 anos eu vivo, nunca vou esquecer isso. Então são pessoas que, graças ao Evangelho de Jesus, aprenderam a carregar suas cruzes. E respeitar a vida, as experiências da vida. Vejam só, amigos. A doutrina espírita é a única filosofia que vem ao encontro da nossa dor com racionalidade. É a doutrina que nós podemos raciocinar. Quando nos trazem uma tese espírita, o nosso cérebro, a nossa mente pode examinar. Então o Espiritismo nos explica com lógica, não com aquela fé cega. É crer ou não crer? Não. O Espiritismo nos chama a examinar, à luz da razão, as teses que nos apresentam. Então, meus amigos, a lei da reencarnação é uma bênção. Quando uma pessoa vive mal, aflita, porque conduziu mal sua vida, ela assume a responsabilidade, está flagrante. E aquelas pessoas que nascem com as dicotomias graves, as neuroses, a idiotia, a síndrome de Down, como explicar? Já sai do ventre materno com tais distorções graves. Se não está no presente, então está no passado. Agora eu entendi. Foram crimes que eu cometi ontem. E o que nós temos que fazer? Nos ensina a doutrina. Aceitarmos as nossas provações com galhardia. Algumas pessoas nos dizem assim, mas se eu não me lembro, meu amigo, é verdade, você não se lembra, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe pedir hoje R$2.000 emprestado. Para lhe pagar, hoje é dia 30, no dia 31 você vem cobrar. Eu vou dizer assim, eu lhe devo R$2.000? Eu não me lembro. Quer dizer que o esquecimento tira a nossa responsabilidade. Meus amigos, pelo que nós trazemos do berço, nós examinamos o que nós fomos no nosso ontem espiritual. Deus, meus amigos, que é a infinita misericórdia, a infinita bondade, não cometeria uma punição terrível a alguém que não merecesse. Então, se essa criança vem do ventre materno, já nasce com anomalias tão graves, é porque isso está no passado. E Deus, na sua infinita misericórdia, joga o véu do esquecimento sobre os nossos crimes. Meus amigos, tudo é uma questão de evolução espiritual. Há pessoas que lembram fugidiamente que foram em encarnação passada e até distante. Fugidiamente. Ou durante as horas do sono, nas horas de liberdade do espírito, conseguem retroagir no tempo e verificar as suas vidas passadas. De que adiantaria
a uma pessoa lembrar-se de vidas passadas no seu momento histórico evolutivo. Meus amigos, se hoje nós ainda somos muito imperfeitos, ou alguém tem dúvida quanto a isso? Se hoje nós ainda somos tão imperfeitos, quanto mais para trás, pior. Mais primários, mais primitivos nós éramos. Então, quando o Espírito está nessa fase evolutiva primária, Deus, na sua misericórdia, ao criar este mundo de provas e expiações, não nos permite olhar um passado dos quais não muito ficaríamos, bem pouco ficaríamos honrados pelos nossos erros pretéritos. Então, por que nós esquecemos o passado? Porque Deus é bom. De que adiantaria você viver sofrendo pelas suas faltas graves do ontem? Adiantaria o quê? Construiria o quê? Então Deus, na sua bondade, joga o véu do esquecimento sobre esse passado, para que nós tenhamos tranquilidade de espírito para arrostar, encarar os nossos erros graves. E confiarmos em Deus, porque Ele sabe o que faz. O banco divino não está pobre para novos empréstimos a espíritos falidos como todos nós. Então, os bons sábios espirituais nos ajudam a analisar o nosso passado e refundir novas experiências. E com isso nós vamos crescendo em espírito e verdade. Meus amigos, é uma coisa que os companheiros aqui presentes ainda não prestaram muita atenção, mas nós, como somos espíritos muito faltosos, pequeninos, ainda em lutas imensas com as nossas imperfeições, procuramos analisar isso mais de perto. Nas colônias espirituais, eles funcionam com grandes departamentos especializados nos processos reencarnatórios. E é comum serem recolhidos espíritos revoltadíssimos pelas duras experiências que passaram na Terra e que se acham injustiçados. Foi uma injustiça de Deus permitir que ele sofresse tanto. Então, nesses laboratórios espirituais, existe um departamento que seria difícil tanto para os amigos que não conhecem, para nós que temos um entendimento limitado. Eles têm um departamento onde você tem um imenso telão. É uma tela curva, que ela começa aqui e acaba aqui. E ela é feita de um material esbranquiçado, como uma névoa. Que material é aqui? Não sabemos entender. Então eles trazem um equipamento, põem na sua cabeça, nas suas mãos. Atrás de você senta um grupo de médiuns, como os médiuns aqui presentes. E aí o espírito orientador começa a usar algumas expressões e você sente um torpor. A hipnose no mundo espiritual é comuníssima, é técnica amplamente utilizada. Aqui na Terra, muito pouco. O corpo material dificulta esses processos de desdobramento com quanto possíveis. Então, eles fazem você uma regressão de memória. Então, naquele telão, você se sente transportar para as imagens ali projetadas. E aí você começa não mais a ver, mas a viver. Então você sente a temperatura, ouve os ruídos, sente os odores, você passa a viver, e meus amigos,
Vocês querem um conselho do mais velho? Preste bem atenção a isso. Jamais reclame das suas lutas humanas e mais ainda passar por uma experiência dessa. Porque, meus amigos, aí é terrível quando você vai olhar, viver novamente todas as loucuras que você fez no passado. Aquilo marca tão profundamente, porque é exposto àquele público presente, embora os mentores trabalhem com tanta discrição, porque aqueles técnicos, aqueles sábios espirituais, são almas benignas, que nos amam profundamente e que só usam esses expedientes porque deles nós precisamos. E quando nós assistimos esse tipo de experiência, vimos como o Espírito se quedou profundamente consternado ao ver erros terríveis, crueldades inomináveis praticadas no passado, que lhe trouxeram as experiências que ele vivera recentemente na Terra. Então, meus amigos, antes disso, confiemos em Deus. Agradeçamos a oportunidade. A gente aprende nas páginas espíritas, e é difícil entendermos isso, que a dor é a nossa bendita irmã. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, parecia que ele estava fazendo a apologia do sofrimento, menos verdade. É que o mestre tinha uma visão espiritual muito acima do que nós podemos entender. Agradeçamos a Deus as nossas lutas. É muito pouco. A misericórdia divina nos dá imensos descontos pelos erros terríveis que nós cometemos no ontem. Então agradeçamos a Deus. Nós não sabemos porque estamos sofrendo de um reumatismo incurável, deformante, uma úlcera, uma perturbação nervosa, insônia e outras lutas terríveis, para as quais os recursos técnicos da ciência terrestre são profundamente limitados. Meus amigos, muitas pessoas supõem que a dor é sempre um resgate. E aí nós cometemos um terrível engano. Até parece que Deus é aquele juiz duro que fica procurando onde nós erramos para nos punir. Deus não pune, nós nos punimos. E Deus considera que somos espíritos ainda primários e nos ajuda e nos ampara para que nós soframos apenas pedagogicamente a dor como lição. Então muitas pessoas acham que quem está sofrendo está resgatando. Às vezes sim, às vezes não. A dor, meus amigos, o sofrimento, a dor ela é sempre evolutiva, sempre. Sempre que nós sofremos, estamos evoluindo. Mas nem sempre é resgate. E nós provamos isso de uma forma muito simples. Jesus, que é o nosso sublime modelo, que é a inteligência que governa o planeta terrestre, ele foi preso, ele foi espancado, cuspido, xingado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele teve que carregar uma cruz para ser crucificado no Gólgota. Uma pessoa me perguntou isso uma vez. Então, quando eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguém sofrer no passado. Então, Jesus estava ali pagando o que ele fez. Aí nós cometemos um erro enorme. Porque o sofrimento de Jesus era a dormição. Você quer socorrer alguém que está se afogando no lago? Não tem como você fazer isso sem se molhar.
nós, pelo bem que estamos fazendo, sofremos os respingos como consequência do bem feito, nós não estamos resgatando, nós estamos evoluindo. Meus queridos amigos, muitas pessoas acham que a Terra é uma colônia de férias. 248 anos antes de Cristo, um pensador judeu chamado Sadoc criou a corrente dos saduceus, que à época de Jesus era muito grande aquela corrente. Com detalhe, ela cresceu exponencialmente. Eu vejo nesse planeta terrestre o sucesso que fez a doutrina de Sadoc, ele pensava da seguinte forma: ele acreditava em Deus, não acreditava em anjos, bons ou maus, em vida depois da morte. Então Sadoc pregava que se você cumprisse as leis de Deus, Deus ia lhe presentear muitas glórias, poder, dinheiro, vantagens, etc., terras, exércitos, que eram as vaidades da época. É o que nós vemos no mundo de hoje. Há quem suba a um púlpito religioso para falar em doutrina da prosperidade. Que a missão do Evangelho é fazer você prosperar economicamente. Nós olhamos isso com uma tristeza enorme. Porque Jesus chamou a nossa atenção: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde os ladrões minam e roubam, a ferrugem consome, as traças roem. Acumulai antes tesouros nos céus, onde não chegam os ladrões. Jesus chamou bem a nossa atenção. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então, meus queridos amigos, achar que a missão do cristianismo é melhorar o saldo médio bancário das pessoas é uma brutal ignorância, um imenso desrespeito à pessoa do Cristo. A gente ouve, eu já liguei a televisão, estava lá um sacerdote: Jesus morreu para nos salvar, o Pai do céu. Jesus só morreu na cabeça dessas pessoas. Jesus está vivíssimo ao nosso lado, ao lado das nossas dificuldades. Se estamos aflitos, Ele nos ampara, nos fortalece. Como Ele dizia, o reino dos céus é conquistado por esforço. E deturparam o texto, eles colocaram a força, que é um erro grave. É porque aquela era uma língua modesta, e não tinha uma academia de letras, não existiam os filólogos, os estudiosos da língua. Mas o que Jesus nos ensinou, para conquistarmos as glórias celestes, é a custa de esforços. Por isso, meus amigos, como falamos recentemente sobre esse abençoado teto, a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. E muitas pessoas não atentaram bem para essa expressão, prova e expiações. O que é prova? Prova é um teste. E nós, às vezes, pedimos uma encarnação terrestre, e uma das provas mais difíceis. Nós convivemos com uma entidade espiritual que ela havia passado uma encarnação duríssima e que passara com louvor naquela experiência. Ela nos disse na reunião mediúnica que a sua próxima encarnação seria a sua prova definitiva para transferir-se para esferas mais elevadas. Puxa, minha irmã, então o que é que você vai ter na Terra? Um câncer?
uma dor incurável nas costas, na perna, na cabeça. Eu disse, nada disso. Eu vou reencarnar na França, bela e saudável, como filha única de uma família riquíssima, e herdarei vastíssimos patrimônios. Puxa vida, eu estou querendo uma prova dessa. E o que você vai fazer, minha irmã? Essa é a prova. Bela, rica, ser adulada, cobiçada, desejada, bajulada. E a minha prova é vencer as tentações do mundo, que são muitas, amigos, e difíceis, mas possíveis de serem vencidas. Para nós sermos o bem-aventurados, os aflitos. Meus amigos, todos nós conhecemos a história de um dos aflitos do mundo espiritual, que nos trazem as páginas da história. Aquele irmãozinho nosso que cometeu um erro terrível e pagou um preço não menos terrível. Que essa divina dama nos traz nessa noite o seu pensamento para ilustrar a problemática dos aflitos. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego do além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Isso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu, que eliminei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sofrimento, sacrifício, sangue e cruz, e em flagelo e aflição. Eis no que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me sofrer este inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca compreendereis a mágoa que me agita. Jamais penetrarei a minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. Mas a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a vontade do Pai jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Breve terás uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mas Judas interrompeu-a e bradou rude paz: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois que me enforquei num galho de figueira para despertar da dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui buscar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjaram ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos,
mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu não era mais do que o espírito do mal, e me impôs terrível retrocesso para a zona infernal, de onde certamente eu vim. Ah, como detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fale isso de amor, não me fale isso de mãe, eu sou apenas um monstro sofredor. Por mais que me recuses, não me altero, disse a doce dama calmamente. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te novamente a vida, gloriosamente florida, de paz e luz e regeneração. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova esperança de luz. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te outra mãe, pensa e descansa. Judas, nesse instante, como quem se descarta da grande dor fulminante, como quem se descarta de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me tratais assim, sabendo-me traidor? Sois bendita mulher, irradiando amor, o anjo celestial, de quem presinto a luz. Ela, no entanto, ao olhar frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. Meus irmãos, que o Senhor nos guarde, licença.